Olá, bem-vindo a mais um Papo sobre Economia. E hoje a gente vai falar exatamente sobre economia, vai ser uma pegada mais de investimentos, né? Mais focado em para onde vai o dólar, para onde vai os juros, para onde vai bolsa, para onde vai Bitcoin, ouro, essa discussão toda que a gente vai entrar aí. E para isso eu trouxe uma pessoa aqui que é um amigo já, a gente conversa muito sobre isso, é uma pessoa que trabalhou muito tempo no mercado financeiro tradicional, foi diretor de asset management no Brasil e que a questão de 10 anos tem um blog, que a gente vai falar sobre isso também, onde ele escreve todo santo dia útil sobre esses temas que eu acabei de comentar. Assim, é espetacular esse blog, vale a pena acompanhar, e essa pessoa é nada mais, nada menos que o Davi Gottlieb. Tudo bom, Davi? Fala, Gustavo, tudo bem? Legal. Davi, então vamos começar aqui. Então, assim, acho que a discussão aqui é a gente conversar um pouco sobre dólar, sobre coisas, mas antes eu queria que você comentasse um pouquinho aí sobre esse teu blog, né? Como é que é essa disciplina de fazer tudo, todo dia escrever um texto sobre algum assunto? Eu sei que você usa muito análise técnica também lá. Antes da gente entrar nos temas, comenta um pouquinho sobre ele, faz um pouquinho da propaganda aí do acertar na mosca. Então, esse blog surgiu há 10 anos, mais ou menos, tá? Ele surgiu uma ideia de eu poder externar minhas opiniões sobre os vários assuntos que eu estudo, que eu participo, né? E então eu resolvi fazer ele é um blog que eu faço diariamente. Ele é dividido em duas partes. Tem uma parte, a primeira parte, ele trata de assuntos mais macroeconômicos, sobre as economias mundiais e assuntos diversos, e a segunda parte sobre análise técnica, né? Eu vou comentar um pouquinho como é que eu entrei nessa análise técnica durante minha apresentação. E então até esse ano eu comecei também gravar no YouTube, tá? O canal chama Mosca Trend. Eu gravo ali bem específico, são sugestões de operações, sabe, de posições que eu tomo no meu blog também, e ali eu explico um pouco melhor. E o blog tem, como eu falei, 10 anos, tem mais de 300 mil viewers e mais de 2 mil posts. Então é uma luta diária assim de achar um assunto para publicar que seja de interesse dos leitores. Eu vou te dizer que eu sou um leitor aí, sempre que consigo ler, eu não consigo, vou confessar que eu não consigo ler todo o dia, né? Até pelas outras atribuições que eu acabo tendo, mas eu adoro ler e adoro uma coisa que você coloca toda vez, que é as charges do começo. Eu não sei onde é que você encontra tanta criatividade para achar umas charges espetaculares, tem umas muito engraçadas, assim. Para você que nunca viu, entra lá depois, eu vou deixar o link aqui embaixo aqui do vídeo para depois você entrar lá, acertar na mosca para acompanhar. Davi, vamos conversar um pouquinho, então, pelo primeiro assunto de hoje, que é o dólar. Então, uma discussão aí, o que está acontecendo com o dólar e para onde que vai o dólar? Tá, eu vou usar para fazer essa apresentação, eu vou usar alguns slides que eu preparei, eles vão ajudar assim a dar uma visualização melhor sobre os assuntos. Bom, vamos começar a falar sobre o dólar real. Primeiro ponto importante, o que tem uma influência importante na cotação do dólar, são o fluxo cambial que existe da nossa moeda, principalmente em relação ao dólar. Então, a conta corrente é um dos fatores importantes, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui a evolução da conta corrente desde o ano de 2015 até mais recentemente. Então, se vocês olharem, até mais ou menos 2017, ela tem um comportamento positivo. Então, que é essa linha preta, né, que é a somatória dos vários componentes. Mas, basicamente, vocês podem observar que a balança comercial tem um efeito muito grande nesse fluxo, né? E a partir de 2018, esse fluxo se reverteu, né? A balança comercial, isso aqui é 3 meses rotativos, né? Então, por isso que ela ficou, não é que a balança ficou negativa, mas olhando sobre essa métrica, ela diminuiu desse valor, né? E aí, o principal motivo aí da balança comercial foi, eu acho que dobrado, tá? Porque não podemos esquecer que 2016, 2017 nós tivemos uma recessão muito forte,
Então, houve uma queda de importações, teve uma recuperação pequena aqui em 2018, mas também teve um fator negativo da queda das exportações, né? E aí eu cito um grande parceiro nosso, que é a Argentina, que teve um efeito importante nessa variável. Acho que é importante você colocar isso, Davi, porque isso daí, esse fluxo de transações correntes é o que determina aí, um dos que determina entrada e saída de dólares, né? Então, quando você tem transações correntes muito positivas, significa que está entrando muito dólar, e aí você tem a pressão para baixo na taxa de câmbio, né? Quando você tem muito negativo, a pressão é o contrário, e aí, como você colocou bem aí depois do grau, depois de 2018 aí, você teve uma pressão mais negativa desse lado de mais saída de dólar e uma pressão de dólar para subir, né? Exato. Também é importante, o que eu vou mostrar em seguida. Bom, primeiro eu coloquei os juros aqui antes de falar sobre o fluxo de ativos, né, financeiro, na verdade, para vocês verem a evolução da taxa Selic, né? E vejam que aqui, na verdade, esse gráfico veio só até 2018, né? Se a gente atualizasse ele aqui para 2020, essa taxa aqui estaria em 2,75, que é a taxa Selic. Então, nós tivemos um movimento, né, a taxa chegou a bater 26%, né, para quem não lembra ou não participava do mercado ainda, isso em 2002, né? Bons tempos, hein, Davi? Que o tempo era bons tempos, jura de 26. Nem fala, meu, nem fala. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Né, para uma parte da população, para outra não, né? Para quem dependia dos juros para fazer negócios, empréstimos, etc., a parte era ruim, né? Mas para quem tinha algum investimento, era um espetáculo. Era um espetáculo, com certeza. Bons tempos. Então, ela teve esse movimento declinante aqui. Eu chamo a atenção aqui nesse período, de 2011 até 2012, que ela artificialmente foi derrubada. Lembra com a Dilma? Ela queria que a taxa caísse de qualquer jeito e tal. Então, não foi de uma forma saudável, tá? Tanto é que a inflação depois subiu e a taxa chegou a voltar a 14%. E aí, quando entrou a nova equipe econômica, quando a Dilma saiu, etc., as coisas foram tomando um curso melhor e a queda dos juros foi consistente daí para frente, né? Com controle do déficit, né? E todas as variáveis macroeconômicas de uma forma positiva, originando uma queda saudável de juros. Bom, como eu tinha falado, o que acabou acontecendo? Essa queda de juros teve um impacto nos ativos financeiros de troca com o exterior muito importante. Né? Primeiro, eu vou comentar aqui à direita, você teve um efeito na renda fixa. Então, enquanto a taxa de juros era muito elevada, os estrangeiros vinham para cá, compravam títulos brasileiros, né, NTNs ou LTNs, o que quer que seja, e como o juro era muito elevado, mesmo eles não tendo uma proteção cambial sobre esse investimento, o tempo era suficiente para que eles ganhassem, entendeu? Então, se eles entrassem hoje e a taxa oscilasse um pouco, né, não como aconteceu de 2019 para cá, mas que foi uma situação atípica, mas uma situação normal, eles iam ganhar dinheiro sempre, com 14% de juros, 12%, que quer que seja, era só questão de esperar. Quando esse juro veio para baixo, para 4% ou abaixo disso, já não valia mais a pena. Então, houve um fluxo de saída de recursos, de renda fixa, desse pessoal que estava aqui para dar uma beliscada nos nossos juros. Um efeito semelhante aconteceu com as empresas. Quando o juro era muito alto, as empresas, para se financiar, elas tomavam empréstimos em dólares e com esses dólares aqui elas se financiavam, ficavam com uma dívida em dólares, né? O que aconteceu? Outra coisa importante, o mercado de capitais se desenvolveu bastante nos últimos anos, que permitiu emissões de papéis com prazos longos, né? Isso também é consequência do juro mais baixo. Quando o juro fica mais baixo, quando a inflação fica controlada, o investidor de renda fixa se sente confortável em comprar papéis mais longos. Então, o que aconteceu? Quando a inflação caiu, né,
uma emissão de dívida de uma empresa no mercado local era mais barato, ficou mais barato do que a dívida externa que ele tinha. Então, o que eles fizeram? Eles captaram dinheiro aqui em reais e pré-pagaram suas dívidas em dólares. Então, mais um fluxo negativo de saída de dólares, né? E por último, teve uma saída de bolsa também. Então, se vocês olharem esse gráfico aqui, vocês podem ver já desde 2019, o fluxo já não era muito positivo, era quase um 0 a 0, tá? Entre essas várias, entre bolsa, dívida em reais e operações de dívida em câmbio, tá? E a partir do ano, principalmente depois do efeito da Covid, teve só saída, tanto de bolsa quanto de juros, etc. Isso pressionou o câmbio também, né? Isso é importante estar comentando, porque assim, eu lembro até de conversar em 2015, 16, 17, até 18 ali, sobre a operação que você fazia muito para a empresa no Brasil, que era o que a gente chamava de 4131 swapada, né? Que você fazia via 4131, que você emitia um título lá fora em dólares, trazia o dinheiro para o Brasil e fazia um swap ali do risco dólar para reais para ficar no empréstimo em reais. O net disso, dependendo da empresa, do rating, etc., você conseguia captar a 95%, 97% do CDI, né, para 4, 5 anos, uma coisa que no Brasil, no mercado de capitais que você tinha na época, 4, 5 anos atrás, você não conseguia, né, seja por conta do prazo, seja por conta da taxa, né? Tem até uma conversa que eu tive no programa Câmbio com o Hugo, que depois eu vou colocar um izinho aqui, que mostra, que fala um pouco mais de detalhe como é que era feita essa operação. A verdade é que de 2 anos para cá isso se inverteu, né? Começou a ficar mais barato você tomar em reais do que tomar no exterior, que é exatamente esse teu ponto aí, muito bem lembrado. Isso. Então, isso daí também é uma pressão no câmbio. Bom, outro fator importante também na composição que tudo são somatória vamos supor, de situações que elas são compostas e que o investidor decide colocar dinheiro num país ou não colocar, né? Então, a variação do dólar nos mercados internacionais, que é pouco comentado aqui internamente, também tem um fator que pode ser de pressão ou não nas moedas e em consequência do real. Então, esse gráfico que eu estou mostrando aqui é denominado de dólar index. Esse dólar index é uma cesta de moedas onde o euro tem uma participação muito expressiva de 57%. Mas além do euro tem o ien japonês, a libra esterlina, o franco suíço, dólar canadense. É uma cesta de moedas com peso predominante em euro, né? Então, se vocês olharem de 2014 até 2015, de uma forma assim muito abrupta, o dólar se valorizou bastante nos mercados internacionais, né? E daí para frente, ele ficou nesse novo patamar aqui, né, que vocês estão vendo, 2015 até agora, e estava tentando até romper esse nível aqui de 100 mais ou menos, nesse indicador, né? Se o dólar sobe no mercado internacional, é uma pressão nas outras moedas por consequência, tá? Então, esse é um fator também que contribuiu, né, principalmente aqui, olha, de 2019 em diante, que ele estava com uma tendência até de baixa, teórica, né, no final de 2018, mas começou a subir de novo, principalmente quando o Fed começou a subir os juros. Então, os Estados Unidos continuou tendo uma performance econômica melhor do que a Europa, etc. Bom, além disso, eu estou trazendo para vocês aqui como é que o real está em relação a alguns parceiros, não diria parceiros, algumas moedas que têm alguma semelhança com o real. Então, esse primeiro gráfico aqui à esquerda compara o dólar australiano contra o real. O dólar australiano é considerado uma moeda de commodities, tá? Porque é um país que exporta muitas commodities. E o real também é enxergado dessa forma, como um país de commodities. Então, vocês podem ver o seguinte: quando as commodities sobem muito ou caem muito, ele tem impacto sobre o dólar australiano e sobre o real também. Então, o que aconteceu? Desde 2008, desde que teve a grande recessão, o real começou a perder
força em relação ao dólar australiano. Tá vendo? Ele saiu daqui de cima e tem uma tendência nítida de desvalorização. Tá? Já já eu comento o que eu considero ser o motivo dessa queda. Tá? O dólar canadense também é uma moeda de commodities, mas especificamente com petróleo, tá? Porque ele é um grande exportador de petróleo, é uma pauta importante na balança comercial do Canadá. Então, aconteceu algo semelhante também, desde 2018 vem uma tendência de queda. Aí eu coloquei o peso mexicano, que, vamos supor, não tem uma relação necessariamente com a exportação brasileira, mas é um país emergente, vamos supor, dentro da nossa categoria. Também em relação ao mexicano, tá vendo? Tem uma desvalorização, tá? O mexicano performando melhor relativamente ao real. E o rand sul-africano, que é uma moeda que eu considero de segunda linha, também emergente, mesmo em relação ao rand, o real vem performando mal. Então, o real se performou mal contra todos os emergentes. Isso significa que a desvalorização do dólar contra o real foi maior do que cada uma dessas moedas, né? E eu acredito aqui que são dois fatores, até conjugados. A gente passou por um processo de impeachment desde 2015, 2016, e o crescimento econômico lamentável que a gente teve nos últimos 10 anos. E a gente tem uma junção de duas coisas que são importantes, né, que você comentou. Viu? Uma é o dólar se fortalecendo no mundo, né, em relação a outras moedas e as moedas fortes, que é aquilo que você mostrou no DXY, e o que já faria o real andar em relação ao dólar. E, por outro lado, você teve o real piorando em relação ao que seriam os pares, mais ou menos, dele, que você comentou agora, né? Então, assim, é quase aquela situação perfeita, ruim para o real, né? Ou seja, dos dois lados. Ele perde para o dólar, ganha valor em relação a tudo, e o real perde valor em relação ao que seria comparável com ele, né? Então, por conta aí que você comentou, de fatores internos aí, né? Políticos e crescimento, que é o que você comentou, né? Então, assim, é o meio de uma junção de duas coisas negativas, né? Perfeito, exatamente isso. Acho que eu quis separar, são dois fatores. Lógico, o primeiro é o mais importante, que é o dólar em relação às moedas como um todo. E segundo, é uma composição relativa, em relação, vamos supor, aqueles que têm alguma relação, que tem uma relação com o que o Brasil faz, ou como o Brasil é enxergado. Tá? Então, a gente viu que nos dois foram ruins para a gente, exatamente bem colocado que você separou nos dois motivos. Bom, aí as pessoas poderiam se perguntar, mas escuta, será que não tem um modelo que auxiliaria a gente ter uma ideia de quanto é o valor real do real, aqui meu cacófono, né? Real do real, qual é o valor que ele que mereceria em relação ao dólar? Então, existe esse daqui é um modelo econômico, né, que ele parte do seguinte princípio. Ele pega uma moeda num determinado momento, pega a inflação, ele calcula a inflação do país, de uma moeda A, contra a inflação da moeda B, e aplica sobre essa taxa de câmbio, e faz uma evolução no tempo. Então, o que significa isso? Significa, assim, a grosso modo, de uma forma simplificada, que você mantém a paridade de compra desse dólar no tempo, dessa moeda no tempo, né? Então, por exemplo, se a inflação aqui é 10% e é só um hipotético, né? E a inflação nos Estados Unidos é 2%, então tem 8% explicado pela inflação, né? Muito bem. Então, esse modelo aqui, se vocês olharem, tá? Segundo esse critério aqui, com essas variáveis de cálculo, ele chegou no máximo a 7, né? Mais ou menos em 2002. Né? Em 2002, segundo esse modelo, o real contra o dólar devia valer 7. Né? Eu não me lembro quanto estava lá, mas não estava 7 com certeza. E depois ele foi caindo e hoje, basicamente, estaria a nível de 4, mais ou menos. Né? Eu, pessoalmente, não gosto muito desse parâmetro, porque eu acho que ele é um parâmetro de longo prazo, que para efeitos para você poder operar, ele não tem valor. Né?
Eu estava só esperando aqui, porque eu já sei a tua opinião sobre esse gráfico aí, já estava esperando você falar que ele é ruim. Eu estou sendo mais político, né? Meio assim, daqui a pouco a gente muda um pouquinho. Mas eu acho eu, como economista, eu gosto dele para uma visão de longo prazo, né? Aquela ideia de que você mantém a paridade de poder de compra das economias, mas obviamente no curto prazo é isso, ele pode ir a 7 como está a 3 ali, né? Então, assim, você tem fatores de curto prazo que afetam, e volta no ponto que é um pouco teu e meu, assim, para quem trade e faz negócio, no longo prazo é interessante você ver para ter lá como um parâmetro só para olhar, porque onde você vai ganhar dinheiro ou não vai ser ali no dia a dia, né? Na aposta que você vai fazer em relação ao que o mercado está prevendo. E aqui no caso, nesse caso, você pode ver até pelo gráfico mostra, que às vezes você tem 4, 5 anos que você fica descolado, né? E para trader isso é mortal, né? O que eu sempre digo aqui que nesses modelos ele funciona uma vez a cada 20 anos. Ele empata lá com o dólar real e dali 20 anos ele fica fora. Então, eu sou um pouco cético, mas como o Gustavo é economista, a gente mantém aqui o padrão, só colocando Boa, uma obrigado pitadinha. pela consideração aí. Vamos lá. Bom, e aí? O que vai acontecer com o dólar para frente? Né? Como uma vez um amigo meu comentou, né, que estava comentando com o economista começou a falar, base monetária, mesmo pagamento, e o trader lá, né, o operador, só olhando para ele. Quando o cara terminou, ele falou assim: escuta, meu amigo, eu não quero saber nada disso, é para comprar ou para vender. O resto não me interessa, se é a base monetária, se é o meio de pagamento, etc. Que eu acho que é o objetivo de vocês, né? Primeiro eu vou comentar alguns fatores estruturais, tá? Que é onde a gente tem que observar, e isso vale para sempre, tá? Que são um pouco aqueles pontos que eu comentei lá atrás, mas que assim, vou supor, no curto prazo tem alguns fatores adicionais, como vocês podem ver. Primeiro, o déficit público, tá? O déficit público ele estava indo muito bem, né? O ano passado a gente teve a aprovação da Previdência, essa equipe econômica é muito boa, só que teve o evento da Covid aí, e com a Covid nós vamos ter uma expansão do déficit público de uma forma muito expressiva, né? Então o mercado fica preocupado para saber como que isso vai reverter, porque senão nós podemos ter uma dívida explosiva, e isso é ruim para o câmbio, né? Acrescentando a isso as atrapalhadas do nosso presidente, né, que deixa a gente um pouco preocupado como a situação política vai se desenrolar daqui para frente. Embora não acredito que ele vai sofrer impeachment, mas está bastante conturbado isso. Bom, o comportamento do dólar no mercado internacional, né, o que vai acontecer com o dólar no mercado internacional. Esperamos uma estabilidade mínima do governo, tá? Que o Paulo Guedes continue aí, porque se o Paulo Guedes sair, acho que esse negócio dispara. Bom, aí juntamos tudo isso e falamos, bom, e aí, Davi, o que você acha que vai acontecer com o dólar? Então, eu vou contar para vocês que eu utilizo uma ferramenta de análise gráfica, tá? Essa ferramenta eu comecei a acompanhar lá em 1999, numa situação interessante da minha vida, porque eu comecei a acompanhar as moedas internacionais, né? E tinha um economista do banco que eu trabalhava, no Deutsche Bank, que deu um call muito bom. Eu comprei o euro a 83 centavos e o negócio foi lá para cima. Chegou lá 1,25, 1,27. E aí ele falou, olha, eu zeraria o câmbio agora. Eu não acho que o euro está bom, é um nível bom. Ele é fundamentalista, né? Usa todas essas modelagens aí, todos esses critérios que eu estou comentando entre Europa e Estados Unidos. Aí eu zerei e tal, aí o câmbio continuou subindo. Aí bateu 1,30 e né, a gente sabe o seguinte, o operador nunca está zerado, ele está comprado e está vendido. Eu falei, vou vender isso aqui, pô, tá caro, né? O meu guru aqui falou que esse é um nível bom, que não deveria passar disso. Aí fui lá, perdi uma grana, bateu 1,35, zerei.
E, paralelamente, eu acompanhava um analista gráfico, que ele falava, não, vai embora, pode ir que esse euro vai continuar subindo. E ele chegou a bater 1,60. E aí depois ele começou a cair e tal. Então, a partir daí, eu comecei a falar, esse negócio de análise gráfica é legal, interessante. E aí eu comecei a estudar um pouco mais o assunto, etc. A análise gráfica, se eu pudesse resumir, ele leva em consideração o comportamento das pessoas, né? Que é no caso o mercado, né? Que ele parte do princípio que está tudo no preço, entendeu? Uma cotação está ali num determinado valor, é porque o mercado entre comprados e vendidos está naquele preço, né? E esse preço, teoricamente, devia bater com fundamento. Só que, como o ser humano não é uma pessoa só racional, ele sempre desvia do preço, vamos supor, teórico, que seria justo, vamos chamar assim. E então eu uso bastante essa técnica, tá? Então, usando essa técnica, eu dei um call de compra de dólar quando o dólar estava 3,70, mais ou menos, por aí, 3,80, 4, não lembro, mais ou menos esse nível de grandeza. E com uma perspectiva de que ele fosse para 4,70 ou 5,70. Na época, assim, o pessoal ficou, imagina, você está louco, como que o dólar vai subir e tal, imagina, jeito nenhum. Mas graficamente tinha essa perspectiva, né? E ele chegou lá exatamente aqui nesse ponto aqui, 5,70, 5,90. Então, daqui para frente, para quem gosta ou tenha que acompanhar o câmbio, etc., eu publico no meu post, quase toda segunda-feira é o dia que eu publico sobre o real, dólar sobre real, né? E então eu estou vendo o seguinte: no curto prazo, eu estou vendo uma queda, uma correção do dólar, tá? Que ele ficaria vamos supor, no intervalo entre 5,25 e 5,80, tá? Podendo esse 5,25 chegar até 5, tá? Para depois ele voltar a subir e ir para esse nível aqui de entre 6,60 e 7, mais ou menos, tá? Tudo isso aqui precisa ser melhor calculado, mas vamos supor, essa região, vamos chamar assim. Por outro lado, existe uma possibilidade, se ele for abaixo de 5, existe uma possibilidade de ele voltar significativamente. Mas, neste momento, eu estou trabalhando com uma correção nesse intervalo, tá? Valeria até uma compra aqui, acompanha meu post lá, que eu, sei lá, vou orientar, tá? Se foi ou não foi e tal, e para uma nova alta para esse nível aqui, tá? Mas não descarto novas quedas. Então, cuidado aqui no dólar. Tá bom. Acho que a mensagem é um pouco o que você falou. A gente está num momento ainda relativamente nebuloso, né? Acho que você acertou bem aí no call aí da compra, né? Lá atrás, quando eu estava até mostrando o gráfico, mostra essa alta significativa que teve. Só que agora está no momento que você precisa de uma correção para continuar subindo, mas essa correção pode fazer com que ele caia mais também. Então, assim, está num momento talvez mais complexo aí para se tomar essa decisão e tem que acompanhar um pouquinho mais. Acho que essa é o resumo aí da mensagem, certo? Exatamente. Quer dizer, o análise gráfica ele sempre tem assim cenários, tem o cenário A e o cenário B, cenários alternativos, né? Às vezes acontece que o A e o B vão na mesma direção. Então, beleza, aí dá uma segurança maior. E às vezes o A e o B têm direções opostas, que é este caso. Então, você tem que ter um cuidado maior. Deixa eu dar um dado importante para vocês, para quem opera, né, no mercado. O mercado, se você pegar um período assim de um movimento, tá? Considerar 100%, né, do tempo, 30% do tempo você tem um movimento direcional claro. Tá? O que é um movimento direcional claro? É isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Ó. É claro, tá? Movimento de alta claro. E 70% do tempo você tem um movimento de correção, que é alguma coisa desse tipo aqui. Tá? Esse aqui é um gráfico mais de longo prazo, isso não fica tão claro. Num gráfico mais curto fica bem claro isso. Então,
que significa isso? Uma disciplina enorme, porque em 70% do tempo você tem que ficar só olhando o mercado e 30% agir. Entendi. Então, esse é um dado muito relevante. Espetacular essa tua ideia. Eu nunca não tinha muito essa ideia de coisa. Eu tinha a ideia, assim, obviamente como trader, de que você não pode. A ideia do trader ficar posicionado o tempo inteiro é uma ideia que nem sempre é muito correta nesse ponto de vista, né? Porque você tem vários momentos ainda que o mercado está de lado e você não ter uma posição é também uma opção, né? É uma opção de trade, né? Você pode estar comprado, vendido ou zerado, né? O que não pode é ficar zerado o tempo inteiro e tem que assumir algum risco em alguns momentos. Mas é o que você está comentando, são alguns momentos onde você tem uma visão mais clara sobre algum ativo e aí sim é hora de posicionar. E da onde vem os ganhos, né? Porque os ganhos vão vir de poucas posições, no final das contas, né? Gustavo, vou te dizer uma coisa, tá? O ficar zerado é a posição mais difícil que tem, na minha opinião. Por quê? Porque no final do dia, você sempre podia ter feito alguma coisa. Ou você, por exemplo, você fica na impressão, fala, putz, será que ele vai começar um movimento direcional ou não vai? Então, é uma disciplina enorme você ficar zerado. Eu acho assim. E nessa linha também, quando a gente está falando, no meu racional também, Davi, é o que mais me incomoda. Porque o estar zerado para mim significa que eu não tenho uma posição sobre aquele ativo. Eu não sei se é para comprar ou para vender. E o que você falou, o dia seguinte eu posso olhar e falar, putz, devia ter comprado ou devia ter vendido, né? Então assim, e aí você fica aquela, putz, e agora? Já subiu? Será que eu vou comprar agora? Mas já subiu? Essa disciplina é uma disciplina importante e o estar zerado é difícil, não é fácil mesmo não, concordo. E a análise gráfica ajuda a gente, desde que a gente seja disciplinado. Ajuda nesse ponto. Bom, vamos falar sobre os juros? Vamos para os juros. Muito bem. Então, vamos falar sobre os juros. Ele é um parente do câmbio, né? Porque eles se conversam, né? Ele tem influência um sobre o outro, né? Então, é o seguinte, eu vou começar mostrando para vocês um pouco. Eu sempre faço isso, eu coloco um pouco a visão assim histórica, porque eu acho que dá um pouco de uma noção melhor do que. Deixa eu só colocar uma curiosidade na tua apresentação, que antes de você começar. A meta no momento hoje está todo mundo derrubando juros, né? E aí o teu título é os juros vão subir, né? Acho que é uma discussão interessante, acho que vale a pena, porque eu imagino que você está olhando aqui talvez mais juros de longo prazo, né? Ou não os juros curtinho, né, Davi? Olha, está como uma pergunta aí, eu posso falar não, né? Eu ainda não respondi a pergunta. Tá certo, então vamos lá, segue a vida. Não, né? Mas eu vou dizer uma coisa, assim, eu acho que aí, porque na verdade eu estou focado no mercado brasileiro, né? No mercado de juros locais, mas em relação ao mercado internacional, existe uma discussão importante se os juros, e lógico que é o que você falou, os juros longos vão subir ou não. Quando a gente chegar lá, vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse assunto para a hora que a gente falar sobre a inflação de ativos, que eu preciso de um slide aí que vai me ajudar. Tá bom? Esse raciocínio. Não, foi só uma curiosidade em relação a todo mundo caindo no juros, de repente eu vejo os juros vão subir. Mas segue aí, vamos lá. Me lembra isso. A hora que eu comentar sobre a injeção de recursos no mundo. Economia. Né? Pode deixar. Bom, então, voltando aqui ao que aconteceu no Brasil, a linha azul é a taxa Selic no tempo. É mais ou menos o que eu tinha mostrado para vocês lá atrás, naquele outro slide, né? Aqui já mais atualizado, tá? Mesmo assim, ainda não pegou as últimas quedas aqui, que ela já está no nível de 2,75. A linha vermelha é a inflação medida pelo IPCA e a linha preta o diferencial que é o denominado juro real, né? Quanto acima da inflação uma pessoa que está investindo no IPCA está ganhando, tá? Então olha aqui o seguinte: se você tirar esse momento aqui
e talvez um pedacinho desse momento, o juro real brasileiro sempre esteve na casa dos 4% ao ano. Tá? E, a partir de 2018, ele mudou de patamar e hoje ele está a zero. Né? Quando é medido aqui, é o juro do Selic, que é o juro de curtíssimo prazo. Né? Então, houve uma mudança muito importante na estrutura de juros do país, principalmente nos últimos 2 anos, vamos colocar aqui assim. E aí tem uma discussão que vem junto, atrelada a isso, que é um pouco desse efeito que teve no mundo, né? Se a gente vai pegar as economias principais, a Europa e Estados Unidos, uma coisa relativamente similar, né? Os juros reais muito baixos e as economias não reagindo. Né? É um pouco o que a gente viu no Brasil nesses últimos 2 anos e pouco aí também, né? Os juros reais caindo muito e mesmo assim isso não sendo possível, isso não gerando um aquecimento da economia, um maior crescimento, eventualmente uma maior inflação, né? É uma coisa que sei lá, eu vejo com preocupação, porque aqui no mundo desenvolvido ainda não conseguiu ainda ver como sair como se ativa a economia com juros reais mais baixos, né? Eles não conseguiram nos últimos anos e o Brasil aparentemente pode entrar está entrando nessa mesma linha ainda. Ainda vou reforçar o que você falou, Gustavo. Não é que eles estão baixos, eles estão negativos. Exato. Porque, veja, o juro na maioria dos países é zero ou juro nominal, ou negativo, e a inflação não é zero. A inflação, sei lá, na Europa é 1%, nos Estados Unidos é próximo de 2%. Então, juro real negativo. Então, assim, nós estamos naquela situação que nem aquele doente na UTI, entendeu? Você está fazendo o diabo e ele não se mexe. É mais ou menos o que você falou. Acho que é bom essa comparação com medicina, que eu adoro também, mas é um pouco isso mesmo, fica fácil de se visualizar, né? Então, assim, todos os países estão lá na UTI, todo entubado, etc., e o médico está olhando e fala, o que eu dou mais para ele, né? Mas a gente entra um pouquinho mais isso aí na parte de inflação de ativos, que é um pouco dos remédios que estão dando aí, né? Mas vamos continuar aqui nos juros. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Bom, a Covid, né, o coronavírus, né, que não tem nada a ver com a cerveja Corona, né, porque eu gosto muito dela, deixa ela em paz, fez com que o governo do mundo inteiro reagissem para poder suportar o estrago desse lockdown que houve no mundo inteiro, né? Então, você fechou a economia 100%. É um negócio impensável acontecer num país e no mundo, né? Bom, o que aconteceu aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o governo implementou vários programas, né? E esses programas implementados vão gerar um déficit público de 700 bilhões de reais. Só para vocês terem uma ideia da magnitude, 700 bilhões de reais equivale a 10% do PIB. Tá? Bem, isso talvez é o momento zero. Como aqui esse slide aqui foi feito pelo Credit Suisse, você pode ter vários cenários aqui, e nesse cenário, vamos supor, mais negativo, o déficit iria para 1 trilhão e 200, que equivale a 16% do PIB. Né? Então, se a gente olhar, isso já está começando a aparecer, tá? Mas ainda é só com o dado de abril aqui ainda, tá? Mas você vê que o déficit já está indo nesse sentido, né? Vamos chamar assim. Bem, então esse déficit público é um problema para os juros, porque o pessoal dos juros quer saber o seguinte: se a dívida brasileira já está num nível elevado, se esse déficit se perpetuar, a dívida vai chegar num nível, tem um nível mágico, sabe, Gustavo, no mercado. É engraçado que, vou fazer um comentário aqui interessante. Eu já sou macaco velho aqui, como vocês estão vendo, né? Mas quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, se falasse assim de 40% do déficit público sobre o PIB, nossa, desastre, o país vai quebrar, não sei o quê, parará. Aí, com o tempo, os 40% foi atingindo, o país não quebrou, bom, então tinha que mudar a tônica. Então, o próximo patamar foi 70%.
se chegar a 70% do PIB, vai ser um desastre e tal. Aí foi indo, bateu 70 uma época, depois chegou a cair, foi a 170. Hoje esse nível é 100%. Pode ver, todos os estudos, o cara vai lá, mas se bater 100%, vai ser um desastre. E se não for feito nada para reverter esse problema do déficit público, ele vai nesse caminho e de forma rápida. Tá? Então, e aí, Davi, acho que é bom você colocar até o ponto histórico aqui. Eu gravei um vídeo esses dias até, aqui, falando a minha opinião até um pouco sobre isso, sobre até onde a dívida pública pode ir. Né? Porque essa discussão é enorme hoje no campo econômico. Então, você tem países que nem o Japão que tem 240% da dívida PIB já. Sim. Né? O Brasil deve chegar a 100% aí, com esses entre 10% e 16% que deve aumentar esse ano. Os Estados Unidos, perto de 100% também. Vários países na Europa, aqui Portugal, com 140%. Então, assim, muita gente acima de 100%. E aí tem duas teorias do ponto de vista econômico. Né? Uma é aquela de que, cara, você tem um limite, né, que complica. E tem uma outra, que é o que a gente chama da MMT, Modern Monetary Theory, teoria monetária moderna, que fala que o país pode se endividar o quanto ele quiser. Porque assim, ele não tem limite de endividamento, porque ele pode imprimir moeda e pode eventualmente aumentar imposto lá no futuro para recuperar isso. Né? E no momento onde você tem juros baixos ou negativos, né, o custo dessa dívida está muito baixo. Né? Essa que é a verdade. Então, você manter 240% de dívida PIB, como o Japão, que os últimos 15 anos teve inflação perto de zero, né? Então, inflação não, juros perto de zero, o custo é baixo, né, para se manter. Eu acho que tem uma diferença entre quando a gente fala desses países mais desenvolvidos, que eventualmente conseguiriam fazer uma dívida PIB mais alta, nessa faixa de 100, 100 e pouco, e o Brasil, que é um país emergente, na categoria emergente, com uma volatilidade aí muito, muito maior, né? Esse é um assunto que dá assim uma discussão de muito tempo. Vamos supor, os países desenvolvidos estão caminhando para essa nova teoria, que inclusive corrobora um pouco o que eles estão fazendo, entendeu? Então eu acho que é um pouco de justificar o aumento do déficit público sem limites, né, teoricamente. E aí, lembra que a gente chegou um momento quando chegou a comentar se os juros vão subir ou não vão subir? Essa que é a grande discussão do futuro, tá? Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu escrevi um post há alguns dias atrás que eu chamei de plano beta. O que é o plano beta? O plano beta, na verdade, porque é o seguinte, plano B é sempre o plano ruim, não é, Gustavo? Você tem o plano A e o plano B. Exato. Aí eu falei assim, mas esse plano, isso que eu estou enxergando, não é ruim, então eu vou chamar de plano beta para diferenciar. Né? Então é o seguinte, pode ser, né, todo mundo tá na dúvida, como que vai ser essa recuperação, como que, sabe, se vai ser V, W, X, sei lá, cada galera começa a inventar um monte de letras, mas ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? Quando a economia sair da pandemia, né? E voltar minimamente ao normal, tá? Aí eu fiz a seguinte especulação, falei assim, suponha que do dia para a noite o mundo acorda, todo mundo imunizado. Por um passe de mágica. Se isso acontecer, todo mundo vai sair na rua. E eu acho que vai ter um impacto emocional nas pessoas, porque eu acho que esse período que a gente ficou dentro de casa, a gente ficou assim, né, certo, deprimido e tal, e a gente vai valorizar a vida de uma forma diferente. Então, a partir do momento que você não tiver mais risco, se esse momento acontecer, eu acho que as pessoas vão, sabe, vou viver a vida, etc. Então, esse plano beta podia fazer a economia não desacelerar, mas acelerar, né? Ela rapidamente voltar ao que era e eventualmente acelerar. E aí eu tenho grandes dúvidas se essa injeção monetária, e vou te falar uma coisa, olha, eu vejo já, hoje mesmo eu li que as pessoas, o cara falando, olha, não tem jeito, a inflação está baixa e ela está aí, vai ser baixa,
porque nós estamos num processo deflacionário. Eu entendo tudo, beleza, segundo um modelinho que vai devagarzinho crescendo. Mas se por acaso acontecesse, é lógico que essa visão que eu coloquei, ela não é real, porque não vai acontecer do dia para a noite, mas pode acontecer num período curto, se tiver a vacina, né? Se um dia a gente tiver a vacina. Será que nós vamos ter inflação numa situação dessa? Não sei, com tanto dinheiro no mercado, o livro-texto, eu não sou economista, né? Eu sou engenheiro, tá? Mas o Gustavo, que é economista, ele sabe que no livro-texto diz que injeção de recursos a mais na economia é inflacionário, certo, Gustavo? Não, sim, mas essa é uma coisa que até na economia está mudando um pouco, Davi, porque assim, teoricamente sim, a economia está dividindo agora, eu vejo muita discussão dividida entre o que a gente chama de inflação de consumo e inflação de ativos, né, que é o tema que a gente vai entrar daqui a pouco, naquela ideia de que assim, você tem inflação de consumo, que é o que é captado por todos os índices, né, então IPCA, IGPM, o CPI nos Estados Unidos e vários outros índices, que são essa ideia de você ter uma inflação de consumo. Você ganha mais, você vai consumir mais, então o preço do que você consome, né, e aí alimentos, carro, aluguel, tudo acaba subindo. Isso não é o que está acontecendo nos últimos 10 anos, né? Então você acabou tendo injeção de dinheiro, e esse dinheiro acabou indo para ativos e não para consumo, né? Foi a alta da bolsa aí nos últimos anos e tudo isso. Então assim, até na parte econômica a gente vê uma discussão hoje não tão fiel à ideia de que você vai ter uma inflação de consumo. E no lado de consumo, tem muita coisa também em relação ao aumento de produtividade, tecnologia, que são choques de ofertas muito importantes, né? Então, você acaba segurando o preço do consumo por conta disso. Mas é a discussão para daqui a pouco, para a gente falar lá da inflação de ativo, que a gente já acabou antecipando aqui. Vamos finalizar dos juros que a gente vai para lá. Podemos ficar horas aqui falando sobre esse assunto e não chegar a conclusão nenhuma, né? Exato. Bom, então aqui vocês sabem que todo o país tem uma classificação de risco feito pelas agências, né, de risco. Então eu trouxe aqui para vocês verem como a evolução do risco Brasil, do risco do CDE, do risco Brasil, desculpa, do rating do Brasil no tempo, tá? Então só um detalhe, tá? Eles classificam dívidas acima de BBB menos, assim, 3 BBBzinhos com negativo, é considerada como investment grade. E abaixo disso é considerado como especulativo. Então, se vocês olharem na história do Brasil, nós fomos investment grade aqui somente esse período daqui, né? Que é entre 2008 e 2014. A maior parte do tempo nós estamos com uma dívida especulativa, né? Eu vou fazer um parênteses aqui, isso não necessariamente o mercado enxerga da mesma forma. É engraçado, porque às vezes você vê alguns gráficos que plotam o rating do país com o spread over o CDS desse país. Nem sempre eles têm uma curva muito consistente, tá? O mercado ele antecipa movimentos, tá? E eu acho que isso aconteceu, eu vou mostrar para vocês já já, tá? Então lembrem que o Brasil não é investment grade desde 2014, tá? Então olha, isso que eu acabei de falar aqui, eu trouxe a tabelinha, até porque eu vou te falar, eu me confundo super com essa tabela aqui. Um é Azinho, outro é A1, eu sei lá, os caras inventam. Por que não usa um critério só, né, para a gente saber? Feito por várias agências, né? Então, nós estamos aqui no especulativo. Tá? Bem, o grau de risco do país, né, a classificação de risco e o CDS, que é o Credit Default Swap, ou seja, quanto que um título brasileiro de 5 anos tem que pagar acima do título americano, que é considerado o risco zero, devia ter uma relação muito próxima, né? Quando o risco do Brasil sobe, devia subir quando a classificação de risco do Brasil piora, né? E se vocês olharem aqui, vou voltar, nós estamos pertinho de high speculative, quase cair, né?
para um patamar inferior. Então, deveria ter uma relação desse tipo. Mas olha o que aconteceu. Então, esse daqui é o CDS brasileiro, né? Até antes do evento da Covid, o nosso risco de crédito chegou a bater abaixo de 100. É o mínimo que na história do Brasil, vocês podem procurar lá atrás, nunca o CDS do Brasil bateu 100. Isso não está de acordo com isso daqui, tá? Concorda? Ele deveria ter batido 100 quando ele estava aqui, e não quando ele está aqui, né? Então, porque o mercado está antecipando que a situação brasileira estava boa, estava diminuindo o déficit, estava as coisas indo sob controle, inflação baixa, e não ia ter um crescimento bom, estava tudo indo muito bem. Bom, com o evento da Covid, ele veio aqui para um nível de 300 pontos. Não foi só o Brasil, tá? Todos os emergentes aconteceram isso, e o Brasil não foi dos piores, tá? Foi interessante, essa alta do câmbio não necessariamente deteriorou a situação de crédito brasileiro, principalmente porque nós temos uma reserva muito elevada, né? Mas fomos para esse outro patamar aqui. Quer fazer um comentário, Gustavo? Não, acho que tá legal. Assim, a parte de rating eu acho que é importante quando a gente vai olhar investimentos de médio e longo prazo na V, né? Então, assim, esses efeitos do mercado acho que antecipam muito. Eu acho que nesse período aí até março, aí um pouco antes do Covid, teve além dos fatores estruturais brasileiros aí que você comentou de estar indo no caminho certo, um fator mundial também de busca por yield, né? Busca por taxa, né? De que você estava um mundo muito líquido, com muito dinheiro, as taxas praticamente negativas, né? Ou seja, mais de 15 trilhões de ativos ali com taxa negativa, e aí eles viam o Brasil como sendo uma alternativa de pegar algum yield a mais, e por isso que esse CDS acabou ajustando também. É um outro fator além dos que você comentou, né? Perfeito. Bem colocado, tem razão. Bom, vamos ver o que aconteceu com o juro pré-fixado, a curva de juros, tá? Curva de juros, para quem não conhece, você faz o seguinte, você numa determinada data, você pega os vários vencimentos de títulos pré-fixados e cria uma curva, tá? Então, um papel que é um título, o que quer que seja, tá? Que é com um dia, tá? Com 180, com um ano, 2 anos, até 10 anos, tá? Então, por exemplo, essa curva em preto aqui é a curva que prevaleceu, foi o pior dos últimos 12 meses, tá? Você veja que estava muito distanciada da nossa realidade. A taxa curta está 7%. Isso aqui provavelmente foi exatamente há 12 meses atrás, provavelmente, né? Depois, essa daqui foi o fechamento do ano em 2019. Então, o que eu quero enfatizar para vocês é que, veja, naquele momento o juro curto estava em 4,5%, e o juro mais longo, lá de 10 anos, estava a 6, tá? Então, a curva levemente ascendente. Levemente ascendente. Essa em vermelho já foi, vamos supor, o mínimo que bateu no curto, mas ela já tem uma estrutura diferente dessa azul aqui, tá vendo? Ela já vai inclinando mais. E essa última, no dia 8 de maio, tá? Onde ela vai de 2,5 no curto para 7,70 no longo. Então, veja como a curva subiu muito aqui. Tá? Eu acho que isso isso é função desse receio do déficit público, né, Gustavo? Não, eu estou rindo aqui porque você falou a curva estipou, né? Que é o que a gente fala muito, que é aquela inclinou, né? Que você foi estipar. A gente usa palavras em inglês para descrever isso, né? A gente abrasileira palavras em inglês, né? Exato. Às vezes, sem querer, a gente acaba... Esqueci que aqui é um público menos mercado, né? Então, às vezes, escapa. Não, acho que tem, o público aqui tem de tudo, né? Mas, assim, acho que é importante ter o ponto aí, que esse ponto eu acho bem importante, né? Porque você tem a curva que ela estava mais ou menos flat, né? Ou mais um pouco inclinada, e de repente o que aconteceu agora é que o juros curto caiu, mas ao longo não caiu tanto, né? Ela dá aquela inclinada, e acho que o que é importante aqui é quando a gente vai olhar essa inclinação, porque o financiamento do governo, por exemplo, da dívida pública, não se financia a grande maioria não é aqui no curtíssimo prazo, aí nesse ponto aqui embaixo, né? O financiamento do governo é mais esses prazos mais longos, aqui de 5, 10 anos, e esse não caiu tanto, né?
Então, até Exatamente. entrando naquela discussão que a gente estava de MNT e de a dívida pública, a gente já vai entrar daqui a pouco, esse é um fator importante também, que no Brasil não dá para fazer muito isso. Né? Não dá, veja, nós não temos uma moeda conversível. Isso já, por princípio, já é um problema. Exato, exato. Bom, esse daqui é um gráfico com o mesmo conceito que o anterior, só que ao invés de juros pré-fixados, com juros indexados, tá? Em papéis de NTN-B, que pagam juros mais inflação. Né? Então, aqui foram colocados vários vértices aqui, né? Os principais que se negociam no mercado, 2050 de vencimento, né? 2035, 2024 e 2020, que é muito curto prazo. Né? Então, veja o que aconteceu. Até o evento da Covid, você tinha os longos mais ou menos estáveis, com uma leve tendência de queda, assim, bem pequena, tá? Mas estavam tendendo assim a um nível de juro de 3,5%, e os curtos, né, o 2035, e principalmente o mais curto ainda, com uma tendência de queda importante, né, com juro real já a 2%. É um papel curto, mas, sei lá, quase de 4 anos, 5 anos. Né? E o evento da Covid fez com que esse patamar levasse os juros desses papéis mais longos para um nível de 4 e pouco, tá? 4,5, vamos colocar assim, e o mais curto, 2035, a nível de 3%. Tá? Então, mudou o patamar. Tudo isso é um receio de o que vai acontecer com o déficit público no futuro. Né? Esse 2020 aqui não leva em consideração, porque essa alta aqui no 2020 foi muito em função da deflação que nós tivemos o mês passado e provavelmente esse mês. Acho que é importante frisar que um papel indexado em inflação, se a inflação for negativa, o resultado que você tem no bond é negativo naquele mês. Tá? Então, tem um impacto de baixar o valor que você tinha. Tá? Bom, esse daqui é um gráfico que se faz para saber qual a expectativa no longo prazo. Isso se faz muito no mercado internacional, e aqui dentro é assim uma tentativa, mas é uma forma interessante de enxergar. Tá? Deixa eu explicar o que é isso. Você pega um papel de 10 anos, por exemplo, e pega um papel de 5 anos. O papel de 10 anos tem um rendimento X e o papel de 5 anos tem um rendimento Y. Então, você pode subtrair esses primeiros 5 anos usando esse papel de 5 anos e estimar e calcular, na verdade, o que aconteceria dos 5 anos em diante. É o que eles chamam 5 anos para frente. Tá? Então, isso dá uma visão de qual a expectativa inflacionária de mais médio e longo prazo no Brasil, usando os títulos para fazer esse cálculo. Então, se vocês olharem aqui, a nossa inflação, que está em verdinho, tá? Ela oscila, né, desde 2007 entre 4% e 5,5%, tá? Mais ou menos, tá? Com esses spikes para cima e para baixo. E o juro real também nessa magnitude. Tá? Então, eles estavam tendendo para baixo os dois e, de repente, subiram por causa da Covid. Tá? Perdão. Bom, então, como é que nós podemos resumir? O que nós podemos esperar para frente do juros? Tá? Eu, pessoalmente, acho que a inflação, a queda da inflação, veio aqui para ficar. Eu acho que nós temos um nível de inflação agora baixo, tá? E eu acho que vai continuar baixo. Então, eu não tenho muito receio inflacionário, a não ser que tenha algum choque que aconteça na frente, né? Mas eu não tenho uma expectativa de alta de inflação. Em termos de juro, no curto prazo, como a economia está muito debilitada, eu imagino que o Banco Central ainda vai fazer mais um corte de juros. Nós vamos chegar num juro bastante baixo, e se a atividade começar a crescer de uma forma mais forte, assim, é provável que ele coloque num juro mais neutro, porque hoje ele está num juro muito estimulativo. Tá?
Se vocês pensarem, se a gente tem uma inflação na margem de 3%, que é a expectativa da inflação, e o juro está 2%, o nosso juro real para frente é de 1% negativo. Tá? Então, eu acredito que o juro vai continuar baixo, pelo menos por um tempo. Tá? E também não acho que é um juro que vai voltar para 14%. Não, acho que sim, acho que aquele gráfico de longo prazo teu mostra muito, né? A gente mudou de patamar, né? Então, assim, aquele voltar para aqueles 26 que estava lá atrás, ou para os 14, parece um mundo bastante distante hoje. Eu tenho um pouco de preocupação, acho que no curto prazo, concordo em gênero, número e grau, aí, né? Que a gente não vai ter efeito inflacionário, até porque a gente está numa parte da economia agora muito frágil, né? Por conta de todos os efeitos da quarentena na economia. Mas olhando um pouco mais médio e longo prazo, aí 2 anos para frente, eu acho que tem que dar uma olhada muito com cuidado na trajetória da dívida brasileira, né? Que é isso daí, já saiu de 85, deve chegar em torno de 100 aí, provavelmente, né? E o Brasil, é difícil você imaginar o Brasil com uma dívida pública muito alta, porque por mais que a gente tenha juros mais baixos, né? A gente está falando desses 6, 7% aí para 5, 10 anos, é dos juros mais altos do mundo, se não for o mais alto ainda dos países que a gente comenta, né? Então, é um custo de dívida muito alto para se ter. Então, assim, isso pode gerar uma trajetória de dívida complicada, né? O que aí sim afetaria câmbio, afetaria outras coisas que trariam inflação também para a jogada, né? Inflação de consumo. Então, assim, acho que curto prazo é isso, mas acho que tem que ficar dando uma olhada aí nesse um alerta aí para o médio prazo em relação à dívida pública e os efeitos que isso pode ter sobre a inflação, por exemplo. Concordo 100%, sem dúvida nenhuma, e o próprio mercado está indicando isso. Quer dizer, quando a gente olha aqui esse juro a 7,70 aqui, né, ele está dizendo isso para a gente. Fala assim, não confio muito que as coisas vão andar tão bem assim como para estimar um juro mais baixo. Você tem toda a razão. Por enquanto, é muita cautela e precisa ver como que vai ser resolvido essa evolução da dívida. Quer dizer, o governo, esse ano, eu acho que está dado, tá? Não tem o que fazer, mas a partir do ano seguinte, quais são as atitudes para que coloquem o déficit de novo em trajetória descendente. Concordo plenamente. Bom, vamos entrar agora na inflação de ativos, tá? E aqui a gente vai ter uma visão mais abrangente, né? A gente vai olhar bolsas, vai olhar vários ativos assim que poderiam ser afetados por essa inflação de ativos, como o Gustavo comentou, né? Essa injeção de recursos feitas pelos bancos centrais, né? Principalmente, geraram uma inflação de ativos. Elas fizeram com que os ativos se valorizassem. Então, esse primeiro gráfico aqui, olha, é um gráfico assim, como eu falei, é uma expansão monetária estratosférica, tá? Então, são os 4 principais bancos centrais, tá? Do Japão, o inglês, o europeu e o americano, né? Você não pode esquecer que tem uma proporção em relação ao tamanho da economia. Então, se vocês olham aqui o Japão, a expansão monetária do Japão é proporcionalmente muito maior do que a americana, né? E se vocês olharem nesse período todo aqui, que não está aparecendo bem, mas é desde 2007, antes da crise, o Japão já tinha injetado, tá? Os Estados Unidos fez a injeção e aqui ele já estava numa trajetória descendente, ele estava resgatando dívida, né? Estava diminuindo a injeção e de repente o ano passado teve um problema de liquidez, ele resolveu injetar um pouco mais e agora com o evento da pandemia, todos eles subiram. Eu vou dar um número para vocês, tá? Vamos pegar esse número de 15 trilhões, tá? Eu vi hoje de manhã que a somatória desses principais bancos centrais vai dar um total de 10 trilhões de dólares. Então, nós vamos aqui nos 25. Vamos para casa dos 25. Vai fazer. E outra, vai ser uma forma. 10 de aumento, né? Esse estoque de 15 que já tem, vão ter mais 10 de aumento agora. 10 de aumento. Porque eu estou partindo daqui, tá? Que um pedaço daqui já mede um também. pouco. Já é agora. Então, estava em 15 trilhões, vai para 25 trilhões. Haja dinheiro, hein?
25 trilhões é muita coisa, né? Se não me engano, acho que o PIB americano acho que é 30 e pouco, não é? Eu pensei quase nos Estados Unidos aí. É quase nos Estados Unidos só de balanços desses 4 bancos centrais, acho que é por aí mesmo. Então, esse gráfico aqui, então, para quem gosta do MMT, né, dos economistas e tal, devia ficar um pouco assim com uma pulga atrás da orelha. Esse daqui é o M3, tá? Para quem não sabe o que é o M3, eu peguei um quadrinho aqui. O M3 tá vendo aqui, ó? Então, os vários M's aqui. É a moeda em poder do público, é a soma dos valores da moeda em poder do público, mais os depósitos à vista no banco, mais depósitos especiais remunerados, depósito de poupança e títulos emitidos por instituições depositárias, tipo CDB, RDB, cotas de fundos de renda fixa, tá? E mais operações compromissadas no Selic. Ou seja, todo aquele dinheiro disponível praticamente imediatamente para fazer qualquer coisa. Está na mão, tá na mão do povo ali. Qualquer coisa manda a bala, tá? Olha o que aconteceu esse ano. Então, olha que interessante. Esse gráfico daqui, ele pega todo o momento zero das crises. O que aconteceu com esse M3 em todas as crises aqui, está aqui em cima, tá? A crise de 49, 54, etc. Cada um tem uma corzinha, tá? A de 2008, tá? É essa daqui, mas essa atual não tem nem comparação, tá? Foi algo assim estratosférico. É impressionante. Esse gráfico eu não tinha visto ainda, mas é impressionante mesmo quando você vê o tamanho que foi feito de M3 em relação a níveis históricos, né? Isso lembra, voltando àquele exemplo que você deu de médico, né? Lembra aquele negócio que ele já estava lá doente, ruim. Não, o cara está morto aqui, dando... Gustavo. Oi? O cara está morto já, praticamente. Eu acho que o coração dele está ali. Hein? Ou você já estava dando uma dose de medicamento relativamente grande, etc. Ele estava ali tentando, tal, de repente ele começou a piorar. Você bota a dose de medicamento, mas tem que ser aquela cavalar, né? Umas Cavalar, 3 vezes o que você estava exatamente. dando. Acho que bota cavalar nisso, né? Então isso é uma coisa para a gente ficar meio assim, né? Desconfiado. Quer dizer, eu acho que volta aquela discussão que a gente teve alguns minutos atrás aí. Se o meu plano beta acontecer, se isso daqui não vai ser um problema em algum momento, tá? Já ficou na dúvida, né, Gustavo? Já te deixei na dúvida, hein? Não, eu acho que é que o plano beta pode acontecer. Acho que a discussão aí é um pouco da premissa dele, né, David? De como é que você, Sim. de uma hora para outra, resolve assim. Mas, dado que essa premissa aconteça, eu acho que é bem complexo mesmo, né? Porque você vai estar. É aquela história, você pega o mundo que a gente tinha 3 meses atrás e coloca 10 trilhões de dinheiro a mais. Né? Sim. É um pouco essa mesma Isso. visão. Esse dinheiro vai para algum lugar, né? Exatamente. Eu sou adepto de que esse dinheiro vai para ativo, não vai para consumo. Pode ser. Não, por sinal, eu até vou te falar outra coisa. Sabe uma coisa interessante que eu estava... Vou até fazer um parênteses aqui, né? Eu acompanho diariamente um monte de coisas, tá? E eu gosto muito de ver gráfico. Acho que o gráfico, para mim, fala mais do que palavras, né? E se você olhar os gráficos, eu até, juro, nem estou olhando mais, porque eu acho que os modelos econométricos foram para o espaço, né? Outro dia eu estava vendo, lá tem o Fed de Atlanta, faz uma estimativa do PIB tipo imediata, ele pega vários preços da economia assim instantâneos e faz uma estimativa do PIB. Então, eu vou te dar um número do PIB que estava lá estimado, menos 54%. Vai ser menos 54%? Não vai ser. Não vai que ser o modelo foi para o espaço, entendeu? Então, eu acho que eu nem tenho olhado muito esses gráficos que faz essas comparações, porque o que aconteceu né, nesse evento da pandemia é um negócio que não estava fora dos parâmetros. Tá? Então, eu acho que esse ponto aqui, eu acho que é importante frisar, entendeu? Que essa evolução foi assim muito alta, muito, muito. Tudo foi
tudo, se a gente pudesse resumir, Gustavo, tudo foi extremado, né, nessa pandemia, desde a parada da economia e todos os estímulos que foram feitos. Exato, não, acho que assim, foi uma coisa que nunca aconteceu, né? A história de que você tem que parar uma economia durante 3 meses, mais ou menos, o que o mundo ficou parado, foi uma decisão, tanto do ponto de vista político, foi uma decisão muito difícil, né? Então, assim, teve alguns países que regatearam e que não fizeram, e depois fizeram. Tem alguns países onde você tem um político falando, como é o caso do Brasil, né? Cada político fala uma coisa e você fica um pouco mais perdido. Você teve os Estados Unidos, que estava o Trump também falando que não era muita coisa, deixa assim, e depois aí tomando uma atitude mais para fechar a hora que a parte complicou. Você teve até efeitos de mercado de liquidez, né, Davi? Então, por exemplo, quando fechou Nova York, que fecharam, você teve muita discussão sobre o mercado de over-the-counter, o mercado que acontece de títulos públicos americanos, que a grande maioria deles depende de brokers, né? Depende da pessoa dar a cotação ainda, não é um pedaço eletrônico. E as pessoas, quando elas saíram e foram para casa, pela regulamentação bancária, elas não podiam cotar, elas não podiam dar preço para aqueles ativos de casa, porque não tinha toda a parte de cybersecurity, não era gravada a ligação, então você tinha muita coisa. Aí o mercado, durante algum tempo, ali, alguns dias, perdeu até muito liquidez, porque você não tinha gente cotando, você não tinha condição operacional de colocar o mercado operacional, esses mercados que dependiam de pessoas para cotar. Os mercados eletrônicos, esses continuaram sem muita disrupção, mas acho que esses fatores aí, todos os fatores novos que a gente viu, fez com que os bancos centrais também olhassem e falaram, eu preciso sustentar a economia, né, os bancos centrais e os tesouros, né, e aí é isso que você comentou aqui, de uma maneira que o quanto der, né? Acho que o Fed tem a frase dele que eu vou suportar o quanto for necessário, né? Aquela assim, o que precisar vai ser emitido ou vai ser aumentado de M1, M2, M3, aí, que são os agregados monetários. É uma situação que a gente nunca viu no mundo, né? Um dado também, antes que eu me esqueça, que vai um pouco no que você falou, esse dinheiro vai para algum lugar, a poupança americana explodiu para cima, mas assim um número, sabe, ela vinha assim, se não me engano, o americano nunca poupou muito, né? Então era assim tipo 4%, 5%, isso é medido em relação ao rendimento. Foi para 35, 40, tá? Então justifica um pouco que o cara tá com medo, né? Não quer fazer nada com esse dinheiro que acabou sendo injetado via os governos, né? Aí eu quero ouvir tua opinião, porque eu já falei que a minha vai para a inflação de ativo. Para onde vai esse dinheiro, Davi? Onde você acha que vai? Vamos continuar, né? Vamos lá. Bem, vamos ver, já que um dos candidatos é a Bolsa, né? E aí eu vou fazer um comentário até que vai na sua direção. Primeiro vamos olhar o que aconteceu com a Bolsa. Então, aqui eu coloquei os 3 principais índices americanos, que é o Nasdaq, que vamos supor, que condensa a maior quantidade de empresas de tecnologias, que é esse laranja escuro aqui, né? Meio vermelho. O SP500, que é vamos supor, o mais conhecido, né? Que é essa linha azul. E o Russell 2000, o Russell 2000, que é pequena e média empresa, que ali estão as 2.000 empresas americanas. Então, veja o que aconteceu. Partindo desse ponto aqui, próximo da pandemia, aqui eu peguei 30 dias para trás, mais ou menos, um pouco mais, desculpa, um pouco mais, desde a pandemia, né, eles estavam mais ou menos juntos, todos caíram de uma vez, mas aí abriu. A Nasdaq praticamente no ano ela está 10% positiva, mas praticamente bateu o máximo que aconteceu lá no final de fevereiro. O S&P no ano ainda está 6% negativo, mas não atingiu aquele pico. E o Russell bem abaixo ainda, está 15% abaixo desse pico aqui, do ano, desculpa. Bom, fala assim, poxa, isso é mais ou menos lógico, né? Porque se tinha, vamos supor, eu acho que todos os investidores, depois que passou o susto da pandemia, começaram a pensar o que pode não ser afetado por essa pandemia. Então,
tecnologia, né? Vai ter mais compra online, as coisas vão, sabe, a tecnologia ainda vai, a Amazon da vida, o Facebook, etc., Netflix, né? Toda essa mudança que teve, então resolveram apostar na tecnologia. O SP500, ele, dentro do próprio índice, 40% dele é tecnologia, então uma parte dessa alta daqui é por conta dessa alta daqui, né, que quase a metade do índice é feito de empresas de tecnologia, e o Russell 2000, que inclui as outras empresas, onde os investidores não sabem muito bem o que vai acontecer, né? Eu dividiria assim, perfeito. Eu colocaria assim do jeito que eu gosto de ver. Acho que a parte do Nasdaq, que é a parte de tecnologia e as empresas que foram assim muito beneficiadas pela essa digitalização que o mundo teve que fazer forçadamente, né? Então assim, muitas pessoas não compravam online, não pediam comida em casa, tiveram que fazer isso. Depois que você dá esse passo, dificilmente você volta no zero que você estava antes, né? Você pode não usar só isso, mas vai começar a usar. Então assim, essa do Nasdaq, o S&P tem um pouco de tecnologia que você colocou e tem as empresas grandes que os governos vão suportar também, né, que é mais fácil, eles têm nome, eles vão suportar, né? E a Russell 2000, que aí é mais complexo de se suportar, né, que são os pequenos negócios, né? Então esses acabam sofrendo muito porque o governo eventualmente não consegue, não tem mecanismo, não tem veículo para ajudar. Então por isso que acho que abriu esse gap, entre três índices aí que foi a mesma coisa que você falou, vamos dizer assim, mas só um jeito de ver um pouco diferente. Mas vocês vão ver que isso já não é uma coisa que está aconteceu só agora, tá? Esse daqui é um gráfico de 5 anos, tá? Veja que essa abertura já está acontecendo há muito tempo. Então, veja, a Covid, sabe como é que eu faço uma visualização do que aconteceu com a Covid? Você tinha assim, você estava na piscina, tinha um monte de gente em volta da piscina, aí tinha aquele cara que já aprendeu a nadar, pulou na piscina, aquele que estava na dúvida, de repente chegou uma mão e empurrou todo mundo na piscina. Está todo mundo na piscina. Aí aquele que é mais esperto fala, bom, eu preciso aprender a nadar e tal. Então esse é vamos supor, aquele segmento, aquele que já sabia nadar está tranquilo, aquele que precisa se virar, vai reajustar, vai ajustar a sua empresa e tal, vai remodelar, e tem aqueles que, infelizmente, ou porque já estavam mal, ou porque, por azar, estão num segmento ruim, sei lá, vou pegar entretenimento, tá? Infelizmente virou o segmento ruim, pelo menos por enquanto, podem ficar no meio do caminho. Mas veja, olha a diferença. O Nasdaq, nos últimos 5 anos, cresceu 135%, o SP 46% e o Russell 11%. Então, e aí veio uma coisa que eu tenho falado muito, que eu trabalho muito com tecnologia, com fintech, etc., que eu tenho notado e falado muito, que assim, o que está acontecendo hoje não é uma mudança de direção, né? É simplesmente uma continuidade, uma aceleração que vinha acontecendo no final da parte de tecnologia, né? Então, assim, a pessoa já tinha trabalho em casa, todo mundo já estava meio fazendo, você tem muita coisa em relação à educação online que já estava meio que tendo, só que assim, era aquela coisa que estava devagar, algumas escolas ou não faziam, não estavam dentro da piscina e de repente empurraram todo mundo para dentro da piscina, pegando o teu exemplo. Tem que nadar aí, né? Então, assim, e aí foi todo mundo aí na piscina se virando para aprender a nadar, porque todo mundo vai ter que saber nadar e saber se virar nessa nova piscina que está todo mundo dentro agora. Exatamente. Quem não nadar vai se afogar. Isso aí. Bom, agora aí fala assim, bom, e o Brasil? Como é que fica o Brasil nessa? Então, peraí, deixa eu concluir primeiro, então. A parte de bolsa, você acha que assim, esse dinheiro vai para a bolsa americana também? Vou te dar. Ontem eu escrevi um artigo bem interessante. Eu sigo também uma empresa, não sei se você conhece, a Gavecon, é uma empresa de consultoria. Sim, Os caras são espetacular. muito bons, muito bons. Aí eles fizeram um relatório, porque veja, olha que interessante que está acontecendo. Se você pegar hoje e você coloca assim 1000 opiniões de analistas, de repórteres, junta lá.
eu garanto para você que mais de 80% vai achar que a bolsa subiu, está errado, não entende por que a bolsa subiu. Não é possível, pô. Sabe, tem tanta dúvida, não sabe o que vai acontecer, a economia nem abriu ainda, sabe, com todos aqueles argumentos que a gente está ouvindo. O mercado ainda é muito vendido na bolsa, ainda não tem uma crença. Então ele foi pesquisar quem que poderia ter feito a alta dessa bolsa. Aí ele pegou primeiro ele pegou o investidor individual, o institucional. E aí ele está analisando o bolso americano aí, né, Davi? Bolsa americana, só americana, Tá, desculpa, vamos voltar lá para não confundir. Bolsa americana. Pegou o investidor institucional. Aí ele olhou lá e falou, olha, desculpa, o investidor institucional não pode ser. Pegou lá várias... Pelo contrário, esse cara aqui diminuiu a posição dele e não comprou. Depois pegou o retail, tá? O investidor pessoa física, porque aconteceu um fato interessante. Foi aumentado muito o número de contas individuais dos americanos nesse período. Aí começou uma conversa o seguinte, porque normalmente tem uma imagem meio pejorativa de que quando o investidor, pessoa física, entra na bolsa é porque é hora de sair e tal, né? Tem assim uma imagem desse tipo. Falou, então esse cara que entrou, ele vai se ferrar porque ele entrou na bolsa na hora errada e tal. Foram olhar, houve mesmo criação muito grande no número de contas, mas esses clientes compraram os ETFs, né, as ações de bolsa que têm títulos do governo. Então, ao contrário, uma posição mais conservadora. Não entraram na bolsa. Aí pegaram eventuais, um dos fatores que fez uma alta importante da bolsa nos últimos anos foi a recompra de ações pelas próprias empresas. E aí ele falou, olha, a recompra de ações pela própria empresa, ela faz isso quando ela tem lucro. Quando ela não tem lucro, ela não faz. Como não vai ter lucro, então não é ela. Aí ele chegou à conclusão seguinte, falou, quem fez essa alta foi o pessoal, foi um efeito indireto do que o Fed fez. Porque quando ele veio e comprou os papéis de high yield, de empresas, etc., aquele dinheiro que sobrou na mão daquele investidor, o fundo, etc., ele precisava colocar em alguma coisa. Então, ele foi para a Bolsa, como uma proxy do que ele precisava de retorno. E aí ele chega à conclusão, só para terminar, ele chega à conclusão que, como esse dinheiro ainda vai continuar entrando, ele acha que é muito difícil a Bolsa cair. E essa é exatamente um outro ângulo de você ver o que eu chamo de inflação de ativos, né? Então, assim, o Fed coloca mais dinheiro na economia, esse dinheiro tem que ir para algum lugar, né? E vai para a Bolsa, por exemplo, que é um dos candidatos aí para esse dinheiro, né? Então, e como a gente agora teve mundialmente 10 tri a mais, né? É um pouco o que você falou, deve continuar esse fluxo, porque deve ter mais dinheiro entrando aí. Exatamente. Tá bom. E aí vamos agora emendar agora, por que isso? Estados Unidos vai subir e Brasil? Agora vamos no Brasil. Então, o Brasil, assim, é um negócio complicado, porque se você olhar o Ibovespa, a base do Ibovespa são empresas de energia, né, e bancos. São os dois setores horríveis nesse momento, né? Porque o banco ganha dinheiro com juro alto, com juro baixo o banco não ganha dinheiro, né? Ou ganha menos dinheiro, vamos chamar assim. E energia, né, o petróleo, né, teve aquele evento lá que eu falei que ia para contar para o meu neto, né? Eu tirei uma foto daquele dia, falei assim, eu jamais ia poder imaginar que o petróleo estava com valor negativo, o cara pagava para você levar petróleo, né? Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas então são dois setores ruins. Mas olha que interessante, esse gráfico daqui, ele fez o seguinte, aqui está o peso do S&P 500, olha, você tem 31% de tecnologia e 16% de healthcare e nessa outra participação. E olha o Ibovespa tem 4% de tecnologia, 7% de healthcare, 20% de bancos, 13% de energia. Então, olha, basta você comparar os dois. Aí, esse cara fez o seguinte estudo, ele falou, vamos supor que o Ibovespa tivesse o mesmo peso das ações dos S&P 500.
olha o que aconteceria com o Ibovespa. Teria subido mais do que o S&P 500. Talvez eu acho que seria mais razoável até se ele colocasse uma empresa, o Nasdaq aqui, tá? Então isso mostra o seguinte: na composição que está o Ibovespa, provavelmente a bolsa vai ficar para trás, vai ficar tipo o que nem aconteceu com o Russell 2000 ali, vai ficar sempre para trás, né? Porque aqui nós não temos, não é que na verdade os Estados Unidos é o centro do mundo, por isso que o Nasdaq ninguém consegue bater o Nasdaq, porque lá é a concentração das empresas de tecnologia dentro da bolsa, vamos chamar assim. Bom, vamos falar um pouco. Só bem interessante, eu não tinha visto essa análise em relação à ponderação da bolsa brasileira, mas é bem interessante mesmo, né? Nesse mundo onde a tecnologia vai melhorar e a gente não está nem olhando aí Brasil, está olhando só exatamente dentro do segmento da bolsa, né? Como a Bovespa é mais concentrada em alguns setores que não devem performar bem, você não vai ver ela muito alta, né? Bem interessante. Eu achei até interessante essa ele pegando as empresas brasileiras e colocando no percentual do S&P. E você vê o seguinte, que ela performaria bem, se fosse isso. Bem interessante mesmo. Bem interessante também. Bom, vamos falar do mercado imobiliário nos Estados Unidos primeiro, né? Então, esse gráfico aqui eu trouxe para vocês para ver o comportamento, o que aconteceu com a bolsa em relação ao mercado imobiliário. Então, esse Home Builders aqui é um índice de real estate das empresas americanas que estão nesse mercado de imobiliário, vamos chamar assim. Então, se você olhar bem, olha, ela já vinha com uma tendência positiva já antes do Covid, tá? Ela tinha subido quase 20 pontos acima do S&P 500. Os principais motivos aqui é porque a economia estava mostrando um sinal melhor de aquecimento e porque os juros estavam caindo, tá? Lembra? O juro chegou a 3 e começou a cair. Então, esse segmento ele é beneficiado com juros mais baixos, né? Aí veio o evento da Covid, né? Teve uma queda olha, de mais 40 para menos 40. Nossa, o negócio... Eu não acompanho isso assim de perto, mas você olha esse gráfico e fala assim, meu Deus do céu, é um negócio... aqui embaixo já está o diferencial, tá? Esse outro gráfico aqui mostra o diferencial entre os dois, tá? Não é um tombo, é um capotô. Né? É um colapso, né? Um colapso, a palavra é essa. E depois as coisas foram andando e, na verdade, o mercado hoje já recuperou bastante, já está acima do S&P 500. Então, o mercado imobiliário, no próximo gráfico eu vou mostrar até o motivo disso, tá? Olha, esse daqui é um índice que mede o preço de imóveis segundo um critério ali, tá? Esse Case-Shiller tem uma regrinha aqui para calcular preço de imóveis e você criou um índice para ver como os imóveis estão indo, tá? Em termos de valorização. Olha o que aconteceu em 2008, tá? Lembra, também a crise de 2008 foi gerada pelo mercado imobiliário, né? Então não podemos esquecer isso, que tinha valorizado muito antes da crise, né? Aí ele teve esse tombo aqui, né? Teve esse tombo e ele demorou um tempão, né? Praticamente, olha, só em 2013 que ele foi recuperar um pouquinho do tombo que ele teve aqui, né? Em 2014 que ele atingiu mais ou menos o nível que estava antes. Aí ele retornou, né? Porque era um nível insustentável, não dá para subir 15% ao ano. Aí ficou nesse nível de 5%. Aí teve essa barrigada aqui, mas foi uma barrigada tênue. Então, não houve uma venda de imóveis. E o mercado imobiliário ainda tem falta de imóveis nos Estados Unidos. Então, o preço dos imóveis não caiu. Eu acho que isso que sustentou a volta do mercado, que sustentou isso daqui, tá? Esse retorno do mercado. Então, o mercado imobiliário americano está bem. Está muito bem. Mesmo e provavelmente deve ser beneficiado com a possível inflação de ativos também, né? Como a gente falou, vai para a bolsa e deve ir para imóvel um pouco também, né? Fora que o juro está baixo lá também, né? Que é outro fator que ajuda no financiamento.
né? Sim. Então, também aqui tem um indicador de que a inflação de ativos vai bater nessa porta também. É. Aí eu tenho um pouco assim, a visão até um pouco diferente em relação, não é diferente, mas acho que tem alguns pontos aqui que a gente precisa analisar talvez com mais cuidado. Um é a discussão entre imóvel residencial e imóvel para escritório, né? Com toda essa digitalização aí tem essa discussão de que imóvel para escritório pode ser que caia preço, porque o estoque vai ter menos empresas, né? Porque as pessoas vão trabalhar mais em casa. Por outro lado, tem a visão também de que as empresas vão ter que se adaptar com a distância mínima entre as mesas, então você vai precisar de mais área de escritório para ter o escritório, né? Então, assim, é uma discussão importante. E outra também, que você falou assim, tem um efeito sobre esse do mercado imobiliário que em geral é crédito, né? Se aumentou crédito, o mercado imobiliário vai bem, os juros é um fator importante nisso. Precisa ver o quanto o comportamento do consumidor para tomar crédito vai mudar aqui pós-pandemia, né? Então, assim, a pessoa que perdeu o emprego, vai conseguir outro emprego, vai conseguir ajustar ou não? Como é que vai ficar isso, né? Acho que são os fatores aí para olhar também, né? Eu concordo plenamente, eu acho que é importante essa segmentação entre, vamos supor, imóvel de office, né, de trabalho e imóvel residencial. Logicamente, aqui é o imóvel residencial, tá? Essa dúvida que você colocou, perfeita, não dá para ter uma ideia de que, sabe, por um lado você vai ter um excesso de espaço, porque muitas pessoas vão trabalhar de casa, mas por outro lado você vai ter um distanciamento também que vai fazer a composição do escritório ser diferente do que é hoje, né? Então, como fica no líquido isso daí, não sabemos, né? Em todo caso, eu tenho a tendência a achar que vai sobrar mais área, tá? No mercado equilibrado, vamos chamar assim, no líquido, acho que vai sobrar mais área de escritório. Mas, por exemplo, no mercado residencial, Gustavo, o que eu consigo tirar daqui é que o cara não vendeu, entendeu? Eu acho que o imóvel, ele não, pelo menos não vendeu, entendeu? Diferente do que aconteceu aqui, porque aqui o mercado estava alavancado em 2008, né? Ele era obrigado a vender. Hoje o mercado está mais saudável, não tem tanta dívida, etc. Então, pelo menos ele não vendeu. E vou te dar mais um dado interessante que já está acontecendo. Eu acabei de ver hoje que lá tem aquele que eles chamam de multifamily house e single, acho que é single house. Tem uma diferenciação que na verdade é o seguinte: é apartamento e casa, vai aqui no português para nós. Então, o que está acontecendo? Se o home office vai crescer, o que as pessoas estão pensando? Assim, por que eu tenho que morar em Manhattan, pagar um aluguel gigante, morar numa cidade maluca, entendeu? Por que eu não vou morar num subúrbio, que eu vou pagar muito menos, vou ter uma qualidade de vida muito melhor? Então, já está começando a ter vendas nesse sentido. Não, e aí vai uma outra tendência que também acho que continua, né? Que é um pouco assim a saída das grandes cidades, né? O êxodo das grandes cidades, né? Que antes era uma concentração muito grande, todo mundo indo para essas grandes cidades, e hoje com todos os percalços que as cidades acabam trazendo e a facilidade da tecnologia que você tem de estar numa cidade menor, com mais qualidade de vida, etc. Você tá tendo, já havia um movimento nesse sentido que deve se intensificar. E o outro é um pouco do ponto que você comentou também, da mudança até da estrutura da casa, né? Então, assim, quem mora nessas grandes cidades, hoje, como um metro quadrado é muito caro, a gente vai pegar até São Paulo, mas Nova York, coisa, mora naqueles cubículos desse tamanho, que se você tem que fazer home office num cubículo desse tamanho, imagina, né? É um desespero, né? Então, assim, acho que esse também acaba fazendo com que, eventualmente, você tenha esse êxodo para trabalhar um pouco mais longe, dado que você não vai precisar estar fisicamente lá naquela cidade, né? Então, acho que isso, para efeito de imóveis, é importante, concordo. Bom, por último, vamos falar do ouro, tá? O ouro também é um... Boa. Ouro Essa eu já estava esperando aqui. Precisava falar do ouro, que está todo mundo também. Vamos para ouro, né? E acho que provavelmente você vai trazer a Goldman aí que falou também, né? Então, Gustavo, eu vou te falar, no ouro é assim... Eu não sou do cara assim, não sei te falar. Vamos seguir em frente. Vamos falar o que a gente está enxergando antes de ter a opinião pessoal, tá? Então, esse gráfico aqui mostra, por exemplo, o que aconteceu no mercado. Aqui tudo em dólares, tá?
o que aconteceu com o mercado de ouro e, em contrapartida, com os juros. Tá? Então, quando você teve o mercado de títulos, tá? Com juro negativo, aqui esse azul é qual é a quantidade de títulos com juro negativo, ou seja, né, com juro abaixo de zero praticamente, e como que o ouro se comportou desde que isso começou a acontecer. Tá? Aqui, 2015 não tinha praticamente nada, aí começou a crescer. Então, isso daqui, eu diria que é uma proxy, né, dos juros baixos no mundo, tá? Em função desses papéis com juros negativos, tá? Que vamos supor, o juro negativo exacerba isso, tá? E quem entrou no rol agora foram os próprios Estados Unidos, né? Com juro, não digo negativo, mas está com juro zero também. Então teve o ouro performando bem, e aqui embaixo mostra que a performance do ouro é boa quando a volatilidade aumenta, tá? Então estão aqui as várias crises, tá? Várias crises, onde você tem a variação do SP500, a variação do ouro em verde e o VIX, que é o índice de volatilidade. Tá? Então, ele tem uma correlação inversa, mais ou menos, com a Bolsa. Tá? Tem uma correlação inversa. Então, no caso agora, como a inflação de ativos, né, isso fica meio estranho, né, Gustavo? Essa já não é um argumento tão forte assim. Né? Sim, não é. Quando você está. Porque assim, seria. Porque o que você está comentando aqui, que faz sentido pelo gráfico, assim, à medida que você vai tendo os ativos performando mal ou uma incerteza maior, o ouro acaba performando bem, né? Então, assim, mas Isso. agora a gente pode entrar num momento de menos incerteza. Mas o meu ponto é um pouco em relação ao que aconteceu de 2015 a 2020 também. Lá, né? O que você teve esses juros, vários títulos com juros mais altos, mas você também teve a injeção monetária dos bancos centrais. Então, acho que se colocasse aquele gráfico que você teve lá, que você colocou lá atrás, e o preço do ouro, acho que também teria uma correlação grande. Como você vai ter uma impressão monetária grande agora também, o ouro pode se beneficiar. O que eu vejo com o ouro... Peraí, mas acho que você já tinha mais um gráfico aí, depois eu falo um pouco da minha mais um conclusão para gráfico. não Assim, atropelar. eu só vou colocar uma coisa. Ouro não paga dividendo. Para você ser bem sucedido no ouro, ele tem que subir todo dia. Diferente de uma ação, que você compra a ação, mesmo que ela não oscile, você tem um dividendo, ela está produzindo coisa. O ouro não produz nada. Ele é um ativo de fuga, tá? De medo. Então, se você, por exemplo, se você tem um receio do dólar, né? Aí, sabe, é uma fuga, quase que fosse uma moeda, tá? Assim como o Bitcoin também, né? Mas você vê que a relação do Bitcoin com a bolsa está sendo mais forte. Eu vi outro dia uma correlação entre o Bitcoin e a bolsa, uma correlação elevada do que o próprio ouro, tá? Porque o ouro, desde que deu o problema do Covid, ele não se valorizou quase nada. Ele não caiu também, tá? Ele não teve a queda que teve a bolsa, mas ele não valorizou muito pouquinho, tá? 4%. Outro dia eu publiquei isso, não me lembro exatamente, mas é uma valorização muito pequena, tá? Então o ouro está indeciso, na minha opinião, tecnicamente, tá? Em termos de agora falando análise gráfica. Eu acho que entrando até nesses dois, que são os dois ativos que eu considero ativos que a gente chama ativos escassos, né? Então assim, que é o Bitcoin e o ouro, né? Os dois assim são ativos que você não consegue produzir de uma hora para outra, né? O Bitcoin tem lá a limitação do programa, né? Que vai a 21 milhões só e acabou. E o ouro você não consegue produzir rápido porque também é um ativo escasso. Os dois não pagam juros, né? Eu vendo o ouro, eu acho que ele tem um fator aqui que é um fator que é o seguinte, que é essa de inflação de ativos. Você precisa ir para algum ativo, ele é um ativo que foge às moedas dos bancos centrais, né? Então, sim, assim, ele é um ativo que não é euro, não é dólar, não é real, é um ativo separado, escasso e que é uma quase moeda, né? Quando a gente fala do ponto de vista econômico, aí, até Bretton Woods era moeda, né? Então, assim, tinha um padrão ouro para todo mundo. Então, você tem um pouco desse resquício e ele performa muito bem, um pouco do que você mostrou embaixo aqui na crise, né? Quando você tem dúvida em relação aos países e sistemas, você vai para o ouro. O Bitcoin, além um pouco disso, ele tem a discussão entre mercado financeiro também, né? Acho que tem muitos libertários que discutem, ok, vou comprar ouro, mas ninguém compra ouro para colocar em casa.
né? Então, assim, Sim. você não vai chegar com o caminhão de ouro e estocar aqui no quartinho de casa. Não é isso que você vai estocar. Então, você compra ouro via ativos financeiros que representam o ouro, né? Então, Sim. assim, aí tem a discussão que se o mercado financeiro ruir, esse ativo financeiro não vale nada e não adianta nada você ter comprado ouro, porque o ouro não vai estar lá, né? Então, o Bitcoin entra um pouco, talvez, nessa outra linha, né? De que você compra um ativo onde você pode comprar e estocar no pendrive, né? Então, assim, acho que ele é um ativo escasso que você consegue também sair do risco de mercado financeiro de uma substituição. Não que eu acho que vai acontecer, né? Mas acho que talvez tenha uma explicação por esse lado, Davi. O Gustavo, eu ainda vou além, tá? Eu vi outro dia um, um cara que é aficionado do ouro, que acha que o ouro vai subir e tal, e ele falou o seguinte, falou, olha, inclusive é o seguinte, não adianta você comprar o ETF do ouro, etc. Você tem que ir lá e pegar o ouro e colocar na sua mão, porque aconteceu no passado que o próprio governo pegou o ouro para ele, né? Quer dizer, aí vamos por uma teoria mais terrorista, vamos chamar assim, tá? É, né, mais complicado. Então, assim, por isso que eu acho que é difícil. Mas, assim, eu acho que o Bitcoin, em tese, tem essa vantagem um pouco em relação ao ouro, de você sair do risco da moeda, do dólar, do euro, etc., e sair do risco para o mercado financeiro também, né? Bom, por outro lado, tem esse outro gráfico aqui, preparado pelo Goldman Sachs, né? Que normalmente o ouro também tá sempre ligado à inflação, entendeu? Ele é um ativo que as pessoas imaginam que quando tem inflação, ele é um ativo que protege contra a inflação, tá? Esse gráfico daqui mostra a correlação do CPI, né, que é a inflação americana, né, tanto do headline como do core, e a correlação com o ouro, tá? Então ele mostra que essa correlação não é muito estável no tempo, tá? Colocando em dúvida se realmente o ouro é um bom ativo para se proteger contra a inflação, tá? É interessante isso, tá? Você vê que chega a ficar negativo, sabe? Estranho, tá? Esse gráfico causou um monte de polêmica, né? Não sei se você chegou a acompanhar as polêmicas da parte do Bitcoin, porque ele comentou, era um gráfico que comentava essa apresentação da Goldman, né? Que falava de Isso. inflação e de dois ativos para a rede de inflação, que era o ouro e o Bitcoin. Isso. Eu peguei só um pedaço, outro pedaço eu deixo para você. Ele falava que nenhum dos dois funcionava muito como a rede da inflação, mas o meu ponto aqui é que ele está analisando inflação de consumo, né? Então, assim, que é aquela discussão que talvez a gente vai ter ou não. Então, assim, é um pouco dessa discussão para frente de como é que vai ser. Eu acho que a inflação de ativos é outra discussão. Então, assim, sobre o ouro, assim, tecnicamente, eu estou na dúvida, tá? Inclusive, eu acabei de escrever há pouco, eu sempre escrevo sobre o ouro também, mas eu acho que analisei há alguns dias atrás aí, e não é conclusivo, tá? Eu não tenho nenhum call para dar no ouro no curto prazo. Então, é isso que eu tinha para apresentar para você, Gustavo, e para vocês que estão assistindo a gente. Tá bom. Obrigado, Davi. Eu acho que a ideia aqui, quando eu falei contigo para a gente vir bater um papo aqui, era um pouco para discutir um pouco que a tua visão sobre a economia e sobre os mercados, né, sobre os investimentos e a minha visão aqui. Na verdade, aqui eu acho que a gente fez uma aula espetacular, né? A ideia que era ficar naqueles uma meia hora, uma hora, a gente tocou muito mais, mas acho que o papo foi tão fluido que acho que vou deixar assim mesmo aí. E depois eu vou colocar para quem quiser acompanhar os assuntos, eu coloco a minutagem, né? Então, quer saber de juros, quer saber de inflação, de ativos, todos, eu coloco a minutagem embaixo para quem quiser, porque acho que o papo foi espetacular. Eu acho que ver tudo, acho que é o que eu falei, é uma aula de investimento aí com duas pessoas com mais de 50 anos aí de experiência de mercado, né? E colocando Boa parte, hein? Talvez até um pouco mais, eu diria, né? Bem mais, viu? Só eu já ocupo quase tudo aí. Eu vou botar para uns 70, vai. Então pronto. Aí uns 70 anos aí de experiência de mercado aí com gente que coloca a pele a risco, que eu falo, né? Então, assim, tanto você como eu estavam lá colocando posição e fazendo, e você aí com uma disciplina nesses últimos 10 anos que eu realmente invejo a tua disciplina de escrever e analisar todos os ativos todo dia, que nem você faz no teu blog.
vale, eu vou colocar embaixo, Davi, mas comenta aí qual que é o blog onde as pessoas te acham aí para conversar contigo e dar a tua mensagem final aí para todo mundo também. Tá. Bom, é um prazer para falar com você, é sempre uma discussão, a gente troca ideias. Você vê que, graças à tecnologia, hoje você está em Portugal, eu estou aqui no Brasil, a gente está praticamente como se estivesse na mesma sala. Eu acho que isso é uma vantagem enorme do que aconteceu. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Eu acho que hoje nós conseguimos colocar as pessoas em qualquer lugar próxima à pessoa, às pessoas, os investidores que estão interessados, né? De uma forma simples e barato, né? No caso, de graça, no caso. Então, estou à disposição. Acho que foi assim a ideia, os assuntos que você colocou são assuntos assim muito atuais, assim muito do momento. Acho que espero que tenha sido de interesse assim das pessoas que vão ouvir, né, e vão ver a nossa conversa. Estou à disposição. Então, o meu blog ele é assim, é www.acertarnamosca, tudo junto, .blogspot.com, tá? Então esse é o meu meu endereço do blog, tá? É acertar, não é acertar, é acertar com R, na mosca, tudo junto. Tá Provavelmente, ótimo. se colocar isso no Google, eu acho que ele aparece logo de cara, assim. Outro dia eu testei, apareceu logo de cara e eu não pago nem um tostão, não sei porquê, tá? Não, mesmo porque acho que é difícil ter alguém que tenha 10 anos aí escrevendo praticamente Pode todo ser, dia, né? Então, só isso, já a indexação do Google já ajuda bem. pode ser. Eu vou colocar E depois também aqui tem o embaixo, meu... para quem ficar na dúvida se é com S, se não é, você foi bem, frisou bem que é acertar com R, mas eu vou colocar aqui embaixo também o link para É ótimo. clicar e para quem quiser te acompanhar, vale muito, né? Como eu falei, eu sempre que possível leio, porque acho que tem uma informação lá bem interessante, como o Davi falou ali, dezenas de anos, vamos para não falar quantos anos, mas dezenas de anos aí de mercado financeiro, de colocando a pele a risco, de entendendo sobre o mercado e com uma visão muito interessante que eu acho que é uma visão que junta ali uma análise gráfica, né, uma análise técnica com uma análise macro também. Então, assim, isso é muito bom porque faz um case, né, para qualquer investimento bem interessante. Parabéns, Davi, obrigado aí pela companhia e pela discussão que a gente teve. Acho que gostei muito, acho que agregou muito um pouco a tua visão com a minha e acho que foi bem legal. E para você que nos ouviu aqui, deixa o like, compartilha com aquele teu amigo que quer ter uma aula sobre economia e investimento, que está na dúvida e não sabe o que fazer. Aqui tem muita informação de como você fazer. E ficou com alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários também, que eu, o Davi, a gente volta aqui, eventualmente no outro, para bater papo sobre essa dúvida que você tem. Sem problema. Tá bom? Tchau, tchau. Isso aí. Obrigado, Davi. Tchau, tchau. Um abraço.